Graça e paz, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do perdão. Dessa vez vamos enfatizar sobre o julgamento, né? O julgamento está muito ligado ao perdão. Então, o nosso texto base vai ser Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Eu vou ler aqui essa versão da Almeida Revista e Corrigida, a RC. Essa versão é da Bíblia cronológica. Eu acho ela muito boa. A gente vai ver aqui o resultado. Ela não segue a sequência dos livros, ela segue a sequência cronológica do que realmente aconteceu. Tanto que em Mateus 7 a gente vai ver aqui sobre o juízo, e em Lucas 6 vai estar logo em seguida. Ou seja, são dois livros na mesma página. Por quê? Porque eles estão seguindo uma ordem cronológica do que aconteceu. E isso é bom para o estudo, né? A gente vai ver isso agora. Vou ler aqui o Mateus 7 para vocês verificarem. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então aqui a Bíblia é bem prática. Ela deixa claro que nós não temos que olhar para o outro, né? A gente tem que criticar o pecado, não o pecador. Então fulano não é assim, é o pecado que tem que ser criticado, mas o pecador não, né? Mais para frente a gente vai ver que a Bíblia aconselha de chamar a atenção de certos pecadores em particular, não em público. Então hoje nós vemos certo juízo de valores, julgadores que não entendem como é feita a aliança, né? Então a igreja primitiva, sabendo que não é para julgar, ela trabalhou e muito para não julgar. Mais para frente a gente vai ver, foi em Coríntios, Paulo procurando alguém para julgar, porque a igreja toda ninguém queria julgar. Por quê? Porque ele sabe como é pesado esse cargo. Você vai julgar, se você julgar errado, você vai ser responsabilizado. E como é que eu vou julgar se eu estou só segundo a carne? Eu não tenho capacidade de conhecer tudo. Então, um juízo injusto pode acontecer. Então, as pessoas da igreja primitiva, elas se afastavam de julgar as pessoas exatamente com o risco de cometerem pecados, de errarem nos seus julgamentos. Então, nós vamos ver isso na igreja primitiva e vamos olhar a nossa igreja, os cristãos de hoje, é o contrário. Os cristãos de hoje nem fazem é um membro, um grupo dentro da igreja que é autorizado a julgar. É feito um julgamento. Então se reúne e faz um julgamento em relação a um membro da igreja. E assim era na igreja primitiva também. A gente vê isso que acontece. Então o que é para ser feito é um fato que acontece na igreja primitiva. Só que os membros, parece que eles não têm ideia disso e eles fazem juízo de valores. Tem um grupo julgando e eles querem julgar também. Eles não sabem o perigo que eles estão correndo fazendo julgamentos falsos. Aquele mexerico, a fofoquinha, que a pessoa faz tanto que ela não sabe o inferno que ela está trazendo para dentro de si. Então a Bíblia, ela deixa bem claro que a gente tem que olhar para quem? Para dentro de nós mesmos, né? E quando a gente fala sobre o perdão em relação a isso, está intrinsecamente ligado, porque quando eu não libero o perdão, eu digo assim, eu não perdoo aquela pessoa. Geralmente tu pergunta, por que tu não perdoa? Aí a resposta, a maioria das vezes aquela pessoa não merece o perdão. Ou seja, eu fiz um julgamento, condenei, e eu digo que ela não merece. Então, como a gente viu na parte 1, Cristo morreu por todos, então não sou eu que vou bater de frente com Deus para dizer que aquela pessoa não merece. Tá entendendo? Então, o que está em jogo não é se aquela pessoa merece ou não. É se eu obedeço a Deus e deixar o julgamento daquela pessoa na mão de Deus, que é realmente o dono de tudo. Então, a pessoa fala, eu sirvo a Deus, Ele é meu Senhor, Ele é dono de tudo. Mas na hora de entregar o julgamento para Deus, a pessoa não quer. Né? Que esse é o erro. E aqui na Bíblia cronológica, assim que termina Mateus 7, começa Lucas 6:37. E fala exatamente isso que eu acabei de dizer. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Olha só o que está escrito aqui em Lucas.
falando sobre julgamento. Quando você está segurando aquela liberação de perdão, não, aquela pessoa não merece, que não sei o que, e vai, traz a raiva, a pessoa passa até mal só de lembrar dos fatos, que ela fica remoendo o passado na vida dela, e ela não vê como isso é ruim para ela, né? Ela está prendendo, e a Bíblia deixa bem claro, solta, porque se tu soltar, o teu pecado também é liberado. Você está com uma desobediência perante Deus, não perdoando. Então libera esse perdão, deixa na mão de Deus e tu vai ficar livre. E é esse peso que tu carrega, essa angústia que tu vai se libertar. Então é isso que é bem dito aqui em Mateus 7 e Lucas 6, sobre isso. Nós vamos fazer agora uma leitura de João 8, e eu aproveito e já mostro uma segunda Bíblia para vocês conhecerem, que é a Bíblia de Estudo da Reforma. Né? Aqui já uma versão é a mesma Almeida, só que ela é conhecida como ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Então ela é um pouco diferente em relação às Bíblias que nós conhecemos. Né? Nós vamos falar João 8, 15 e 16. O que tem de importante no João 8, 15 e 16? É aquela parte que eu acabei de dizer. O julgamento que nós fazemos, ele pode cometer uma injustiça porque nós não somos donos da verdade. Então nós não sabemos tudo. Então como é que a gente vai condenar uma pessoa se a gente não tem certeza do que aconteceu? Então a Bíblia diz aqui, João 8,16: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então Jesus ele fala que o juízo dele é verdadeiro porque ele conhece tudo, porque ele é Deus, ele está com Deus, ele estava desde o início de tudo. Então ele pode fazer isso. No versículo 15, o anterior a esse versículo diz: vós julgais segundo a carne. Ou seja, vocês julgam segundo a carne. E como é que você julga segundo a carne se o próprio Cristo diz: eu a ninguém julgo? Ele conhece tudo, ele não julga. Lembra da mulher adúltera? Ele não chegou lá e condenou ela. Quando ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O único ali que não tinha pecado para tirar a pedra era Cristo. Então ele tinha o direito de cumprir a lei. Só que ele foi superior à lei. Isso que Jesus veio trazer. Ele veio trazer a misericórdia acima da lei. Então quando ele foi superior à lei, ele simplesmente olhou para ela e disse: vai, não peques mais. Ou seja, se ele não julga, por que nós se metemos a julgar? Que é o grande erro. Porque nós não liberamos perdão. Porque nós ficamos nos crucificando como se nós não merecêssemos perdão, sendo que ele se crucificou exatamente porque a gente não merece. Como é que a gente diz que somos cristãos, que Deus está em nossa vida e não deixamos o amor de Deus entrar em nossa vida? Quando a gente diz que ele não mereço, sim, realmente nós não merecemos, mas ele morreu para te dar a graça. Então aceite a graça, aceite que você é especial. Isso que você tem que fazer, aprender a se amar. Então ele diz que o juízo dele é verdadeiro porque não sou eu só, porque eu e aquele que me enviou estamos juntos, né? E aqui ele deixa bem claro que nós não temos competência para julgar. Apesar da igreja primitiva ser obrigada a fazer juízo, né? No caso que nós vamos ver, que é 1 Coríntios 11, se eu não me engano, que eu vou pegar aqui na terceira Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Arqueológica. Essa aqui já é NVI. NVI é Nova Versão Internacional. Então é uma versão que você vê que tem muitas palavras um pouco confusas para nós entendermos nas Bíblias, né? Essa Nova Versão Internacional, ela vem com a finalidade de amenizar, né, a tradução de forma que a gente possa ficar mais claro. Então muita gente que gosta dessa versão. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo é o 28. Né? E aqui o que está acontecendo aqui. Aqui é a ceia do Senhor. Então quem está explicando a ceia do Senhor aqui é Paulo, dentro da igreja primitiva. E é interessante que quem participa
da ceia, tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas, vão entender exatamente o que a minha crítica aqui. Não é algo assim que é longe de mim atacar os irmãos, mas a ideia é de nós olharmos as escrituras e comparar com o que está havendo, para ver se o que está acontecendo está de acordo com o que está escrito. Então aqui está tendo a ceia do Senhor, e Paulo ensina que nós temos que fazer um certo ritual para que a ceia do Senhor aconteça da maneira correta. Então no versículo 27 diz: portanto, todo aquele que comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui que é o que as pessoas usam, parece que elas apagam para o versículo 28. Elas pegam o versículo 27 e começam a se tornar julgadoras, tanto no meio das igrejas evangélicas como na igreja católica. Por exemplo, no versículo 28 diz: examine-se cada um a si mesmo. Então, é bem claro, na hora da ceia, eu tenho que estar olhando para o irmão, ou tenho que estar olhando para mim mesmo. Para mim mesmo. Agora, vê se na ceia do Senhor acontece isso. Tem casos assim que a pessoa está indo participar da ceia, pegar a hóstia, no caso da igreja católica. Tem gente que está vendo quem pode, porque na igreja católica tu tem que ter a primeira comunhão, a crisma, para poder participar da ceia, né? Então, quem tem que prestar atenção nisso é um grupo selecionado da igreja católica, lá dos padres, que vão verificar isso. Mas o que a gente vê é que tem pessoas que não participam do membro, né? E estão vendo quem pode e quem não pode. Na hora da ceia do Senhor, estão examinando os outros. É isso que está escrito. Eu desafio qualquer um a procurar. Vamos examinar os outros na hora da ceia. Não tem lugar nenhum isso. A própria Bíblia fala: olhai para ti mesmo, né? A igreja evangélica é a mesma coisa. Na hora da ceia tem gente de olho para saber isso aqui não pode tomar, porque isso aqui não é problema seu, se a pessoa vai... É ela com Deus, né? Então eu vejo isso claramente. As pessoas que falam: não, tem que ser assim, assado, tudo bem. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo que nós temos que ficar prestando atenção nos irmãos para ver se eles podem ou não participar da ceia do Senhor. Ao contrário, Paulo é bem claro: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então, se eu vou participar da ceia, se eu estou olhando o meu irmão, eu estou pecando, não cumprindo a Escritura. Agora, se eu estou preocupado com a minha salvação, que eu tenho que reconhecer os meus erros, pedir perdão a Deus naquele momento de comunhão, aquele momento que eu estou realinhando meus caminhos com Cristo, que é a ceia. Eu estou preocupado com os outros e não comigo, eu estou perdido. A mesma coisa em relação ao perdão. O perdão é isso. Eu tenho que preocupar com a minha salvação. A minha salvação é o quê? Eu sou obrigado a liberar perdão se eu quero ter uma comunhão com Deus. Não existe comunhão com Deus com falta de liberação de perdão. Então, examine a ti mesmo. Não fica se preocupando se a pessoa merece. Pergunte se tu merece. E a primeira coisa que tem que fazer é não julgar, é não condenar. Ouve as Escrituras. Elas são bem ricas em relação a isso. E para finalizar, né, nós temos a 1 Coríntios também, versículo 6, capítulo 6, versículo 5. Né? Aí você fala: mas então como é que faz então para ensinar o povo a não pecar? O ensinamento da Bíblia a todo momento é esse. Você não vê a Bíblia criticando o pecador. É o fulano. O problema não é o pecador. O problema é o pecado. Houve um adultério, então vamos falar sobre o adultério. Vamos ler os versículos sobre o adultério. Falar que não deve acontecer. Isso sim é pregação. Agora eu chego, coloco o nome do fulano e da ciclana. Isso não é pregação. Isso é condenação, isso é julgamento na frente de todo mundo. Está entendendo? E a Bíblia ainda adverte que nós temos que chamar em particular. E somente as pessoas que cometem um grave pecado e estão em cargo na igreja é que elas têm que ser divulgadas. E aí, nesse caso, realmente tem que acontecer uma divulgação. Que Paulo ensina isso.
que é para os presbíteros terem medo de falhar, porque se eles falharem, toda a igreja vai saber. Um membro não. Um membro não está escrito que a gente tem que divulgar para todo mundo o que o membro fez. Mas é uma pessoa que está subindo no púlpito, está ali no cargo. A Bíblia é bem clara que isso aí tem que ser, e o pecado é grave, tem que ser considerado um pecado grave. Não é um errinho besta que tem que ser humilhado na frente de todo mundo. Tá entendendo? Então a gente tem essa mania de julgar, de perseguir, e isso é muito ruim em relação à Bíblia. No 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, diz isso: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão e diante de descrentes. Então ele está dizendo o quê? Que a igreja de Corinto, ela não tinha um grupo de juiz. Tá? São 200 membros. Tem pelo menos 5 pessoas para julgar as causas dentro da igreja. Então uma orientação de Paulo é isso. Tem que ter um grupo que julgue. Então esse grupo é selecionado para isso. E só eles que julgam, não é da igreja toda. Agora, no Coríntios, eles tinham tanto medo de julgar que não tinha ninguém para julgar. Então, os crentes iam lá com os descrentes para fazer o juízo, para serem julgados por descrentes. É por isso que Paulo falou: isso é uma vergonha, nós sermos julgados por descrentes, sendo que não tem ninguém dentro da igreja que pode fazer o julgamento de acordo com a Escritura. Então, ele cobra dentro das igrejas um grupo que faça o julgamento. Isso é bem claro que nós vemos aqui. E o processo do perdão, aqui nós vemos aqui, e nós olharmos para nós mesmos, está ligado ao conserto. Então eu tenho que ter um conserto com Deus. Eu tenho que ver assim, por exemplo, você fala assim: ah, mas aquela pessoa me machuca, aquela pessoa ela sempre está falando isso de mim. Concordo com você, isso é muito ruim. Mas eu te pergunto, o erro será que só está nela ou está em você? Aí você diz: não, mas eu não erro, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você erra ao deixar que a outra pessoa te machuque. O que ela faz ou deixa de fazer não pode ser motivo de te machucar. É porque você se importa demais com a pessoa, aí acontece o erro. A Bíblia é bem clara, nós temos que nos importar com Deus, não com as pessoas. O que eu quero que seja feito é a vontade de Deus, não a minha. Então, toda vez que eu coloco a minha vontade na frente de Deus, que eu não importo com as pessoas, acima de se importar com Deus, há o erro. Resultado, eu ponho minha esperança nas pessoas, as pessoas me machucam com palavras ou com agressões físicas, e aí cria uma brecha, que é a falta de perdão e a minha quebra de comunhão com Deus. Então, não deixe que outras pessoas te afetem, né? Não deixe o passado te aprisionar. Solta o passado, deixa esse passado embora. A Bíblia diz que todos os nossos erros estão na profundeza do mar, que o pessoal chama o mar do esquecimento, né? Pare de remoer aquilo que te machuca, né? Chega a Deus, procura a Deus, que Ele chega a ti. Então a maneira correta é essa: esquece o teu passado, deixa essa situação na mão de Deus e passa a pensar no agora. Para de ficar nessa aflição. Então, assim, raiva, ódio, mágoa são coisas que não podem existir dentro da gente. E se existe, eu tenho que trabalhar, examino a mim mesmo para retirar isso de mim. Mas como eu faço? Liberando perdão. Às vezes começa assim, a pessoa não consegue dizer: eu perdoo o fulano. Ela não consegue. Depois ela consegue até dizer: eu perdoo o fulano. Mas depois ela só fala da boca para fora. Né? E a Bíblia é bem clara que nós temos que perdoar de coração. Então o perdão ele vem de coração, mas é um processo. Só o fato de você já conseguir falar que perdoa, citando o nome da pessoa, já é uma evolução gigante, já está um passo de liberar o perdão no coração. Então quando você está travado, aí você tem que procurar pessoas que te ajudem com orações, né? Os olhos ungidos são bem favoráveis nas situações, né? A Bíblia diz que os presbíteros orem com óleo ungido para curar os enfermos. Então tem enfermidade espiritual, tem enfermidade que é física.
Então sempre nós temos que trabalhar com o que a Bíblia nos dá. E uma delas é isso. Então é oração, jejum, óleo ungido, né? São maneiras de conseguir uma melhor comunhão com Deus. Então trabalhem sempre isso e que a paz de Deus permaneça com vocês, né? Nós terminamos agora a parte 2 do nosso estudo e depois vamos falar sobre a parte 3, só sobre arrependimento, para nós entendermos basicamente o que é isso. Então, graça e paz, espero que vocês estejam gostando do estudo.